Giovanni, pessoal. Gente, nas últimas questões que a gente resolveu aí, resolvemos várias questões iguais. Ainda tem mais duas iguais do que eu já resolvi. Então, eu vou pular essas questões, porque a gente já resolveu muitas iguais, e vou passar para a última questão aí, que é uma questão que a gente não resolveu ainda, tá? Que é uma questão de gráfico, beleza? E vou começar aí a partir de entropia, a segunda lei da termodinâmica, para a gente finalizar, tá? Então, isso aí está na página 45, tá? Do livro 3. A gente vai finalizar essa parte e vamos entrar aí na segunda lei da termodinâmica, certo? Vamos falar da parte de entropia. Ok? Então, nós temos o seguinte, pessoal, ó. Nessa questão aí, nós temos uma transformação cíclica. Ou seja, nós temos um ciclo. Então, o que significa esse ciclo? Esse ciclo significa que o ponto final é igual ao ponto inicial. Quando o ponto final é igual ao ponto inicial, a energia interna final é igual à inicial. Então, a variação da energia interna é nula. Não tem variação da energia interna. Então, ó, funciona assim. Nós temos aí a questão 14. Nós temos aí a questão 14, pessoal. Certo? Então, na questão 14, você vai ter isso aí, ó. Página 45. Você tem um gráfico aqui, ó. Em que nós temos um ponto A, temos um ponto B e temos um ponto C. Então, aqui é o A, o B vai estar aqui, certo? Então, vamos fazer a interpretação aqui, ó. Temos um ponto B e temos um ponto D. Ok? Então, vamos lá. Aí ele diz o seguinte, ó. Lembrando que na vertical nós temos a pressão e na horizontal nós temos o volume, tá, pessoal? Então, o ciclo está no sentido horário. Quando ele está no sentido horário, o trabalho é positivo, tá, galera? O trabalho no ciclo, ele é positivo. Quando o sentido é anti-horário, o trabalho é negativo. Então, aqui o sentido é horário, o sentido do relógio, tá? Mesmo sentido do relógio, então é positivo. Então, ele vai dizer o seguinte aí, ó. Na 14, o diagrama PV, ou seja, pressão versus volume, para uma determinada amostra de gás, está representado na figura seguinte. Se o sistema é elevado do estado A para o estado B ao longo do percurso ACB, então A, ó, ele foi de A para C, depois para B. Então, ele foi num percurso A, C, B. Então, ele diz, no percurso ACB, fornece a ele uma quantidade de calor igual a 100 calorias. Ou seja, quando ele foi por esse percurso, que ele foi de A para C para B, foi fornecido para ele um calor de 100 calorias. Aí ele continua. E realizou um trabalho de 40 calorias. Ou seja, o trabalho para ir de A para passar por A, B e C foi 40 calorias. Aí ele vai dizer, se por meio do percurso ADB, então ADB, se por meio do percurso ADB, se por meio do percurso ADB, o calor fornecido é 72 calorias, então se ele fosse por ADB, ele teria ganhado um calor de 72 calorias, tá? E aí ele vai dizer, então o trabalho realizado vale em calorias. O trabalho realizado vale em calorias. Então ele quer saber o trabalho realizado, ele quer saber o trabalho realizado
no percurso ADB. Galera, era claro que eu poderia calcular esse trabalho por esse pedacinho aqui, ó. Porque desse ponto D ao ponto B, o trabalho é zero, certo? O trabalho é zero porque o volume é constante. Como o trabalho, ó, é igual a pressão vezes a variação de volume, então no D e no B o volume é o mesmo, então o trabalho é zero. Então o trabalho de A, D, B seria só esse pedacinho aqui, ó, que é o pedacinho AD, tá? Então aí o que vai acontecer, pessoal? Como eu não tenho valores, eu tenho que calcular pela primeira lei da termodinâmica, né? Então eu vou ter que calcular pela primeira lei da termodinâmica. Acontece se o cara vai por esse caminho, se o cara vai do caminho A, passa para o C e chega em B, ou ele vai de A para D e para em B, então nos dois percursos ele parou em B. Então, como ele parou em B, o que nós podemos afirmar com certeza? Que a energia interna de um caminho é igual à energia interna do outro. Então, ó, a energia interna no caminho AB, ACB, é igual à variação de energia interna no caminho ADB. Ou seja, portanto, para a gente calcular o trabalho no segundo caminho, precisamos da energia interna. E como a gente faz para calcular isso se não temos o trabalho? Vamos calcular a energia interna no primeiro caminho. Então, ó, então vamos lá. Usando, pela primeira lei da termodinâmica, pela primeira lei da termodinâmica, temos. Então, pela primeira lei da termodinâmica, temos o que entra num sistema é calor, o que ele realiza é um trabalho e o que fica nele é a energia interna. Como essa energia interna aí é igual para todos, lembrando que esse caminho aqui é o caminho ACB. Nós estamos fazendo para o caminho ACB porque vamos descobrir a energia interna desse caminho, que é igual à energia do outro caminho, energia interna, porque eles param no mesmo lugar. Então, se eles param no mesmo lugar, a temperatura final é a mesma, portanto, a energia interna é a mesma. Então, galera, ó, no caminho ABC, a energia que ele recebeu foi 100 joules. Então, aqui vai ficar 100 igual ao trabalho. O trabalho que ele realizou foi 40 joules. Então, aqui tem 40 joules mais a energia interna, que é ΔU. Esse 40 desse lado positivo passa para cá negativo. Então, a resposta é 100 menos 40. 100 menos 40 dá 60. Então, ΔU é igual a 60 calorias. Ou seja, a energia interna no caminho ACB é a mesma energia interna no caminho ADB, porque eles o quê? Eles pararam no mesmo lugar. Então, essa energia vale, acabei de calcular, ela vale 60 calorias. Agora, eu vou usar a primeira lei de novo da termodinâmica. Certo? A primeira lei, na verdade, ela vai dizer que o ΔU é igual ao calor menos o trabalho, tá? Então, eu vou usar a primeira lei de novo, certo? Só que para calcular quem agora? Só que para calcular o trabalho. Então, vai ficar Q é igual a trabalho mais ΔU. Só que isso para quem? Para o caminho ADB, tá, galera? Então, isso aí para o caminho ADB. Então, no caminho ADB, nós temos que o calor que ele recebeu foi 72 calorias. Então, aqui vai dar 72 igual. Certo? 72 igual. O trabalho é o que eu quero. A energia interna foi 60, porque ela é igual nos dois caminhos. Então, vai ficar trabalho mais 60. 60 está desse lado positivo, passa para cá negativo. Então, vai ficar 72 menos 60. 72 menos 60 dá igual a 12.
Então, aqui o trabalho de A, D, B vai ser igual a 12 calorias. Então, A, D, B igual a 12 calorias. Acabou, pessoal? Então, 12 calorias seria a resposta aí da questão 14, tá? Então, questão 14, 12 calorias, letra C. Então, a resposta da 14, letra C. Galera, como as outras questões são praticamente iguais, né? Então, vocês terminam ela aí e enviam ela para mim para a gente melhorar a nota de vocês aí, tá, galera? Vamos agora para a entropia, né? Entropia e processos irreversíveis, tá? Vamos falar aí da entropia. Só apagando aqui, tá, galera? Vou apagar essa parte aqui, né? Essa seria a parte final. Aqui são os dados da questão. Então, apagando aí para a gente começar a entropia. Ó, a entropia é o que a gente chama de desordem de um sistema. É a desordem de um sistema, certo? Nós chamamos de entropia e processos irreversíveis. Então, temos entropia, certo? E processos irreversíveis. Galera, com o seguinte detalhe aqui, pessoal. O que é essa entropia aqui? Essa entropia é a desordem de um sistema, tá? Então, nós temos que a entropia é a desordem de um sistema. Certo? É a desordem de um sistema. Deixa eu só pegar um grafozinho aqui que tem aqui. Cadê? Olha, a entropia é a desordem de um sistema, tá? Eu ia pegar um exemplo lá, mas eu lembrei de um exemplo aqui. Ó, se você pegar um baralho, você comprou o baralho novinho, comprou aquele baralho ali novinho, e as cartas elas estão numa sequência. Então, elas estão numa sequência. Quando você abre a caixa para tirar o baralho, eles estão todo bem organizados. O baralho está todo bem organizado. Aí você diz, não, eu vou misturar isso aqui. Aí você vai, pega e pá, e sai misturando o baralho, A pergunta é, será que se quando você começar a misturar o baralho, você só pegando ali e traçando isso aí, traçando o baralho lá, você acha que as cartas conseguem voltar para a mesma posição que estava antes? Claro que não, né? A probabilidade disso acontecer é raro. Então, é raro. Não vai acontecer isso. Ou seja, se você pegar e ficar traçando o baralho vai cada vez mais ficar desordenado, ou seja, cada vez mais misturado. Então, quanto mais eu traço o baralho, mais aumenta a desordem do sistema. Então, essa desordem do sistema é o que a gente chama de entropia. E esse processo, ele é o quê? Ele é um processo irreversível. Então, o processo irreversível é aquele que não volta mais para a posição que estava antes. Então, é um processo irreversível. Professor, o senhor tem outro exemplo para citar? Tenho, claro que tenho. Digamos que você tem um pote aí que está cheio de bola de gude. Da metade para baixo, tem bola de gude azul. Da metade para cima, tem bola de gude vermelha. Aí você vai pegar o balde, eles estão todos bem organizados. Vermelha para cima, azul para baixo. Aí você vai dar uma chacoalhada. Quando você dá uma chacoalhada, o que é que vai acontecer? Vai misturar vermelho com azul, azul com vermelho, vermelho com azul, ou seja, fica tudo misturado. Aí a pergunta é, se eu der uma segunda chacoalhada, vai voltar o vermelho para cima e o azul para baixo? Vai não. Ele vai misturar mais ainda. Ou seja,
quanto mais você chacoalha esse potezinho com bolas de gude, mais desordenado fica o sistema. Então, o sistema ele fica desordenado ainda mais. Beleza, galera? Então, com isso, certo? Nós podemos estabelecer que, naturalmente, a desordem do sistema ele aumenta. Então, naturalmente, ou seja, espontaneamente, né? Naturalmente, a desordem do sistema aumenta. Então, naturalmente, a desordem aumenta. Então, se a desordem de um sistema ela aumenta, então significa que a entropia ela é maior que zero, tá? Então, nós temos uma entropia aí maior ou igual a zero. Então, a desordem do sistema ela aumenta. Ok, galera? Mas quem é a entropia? A entropia é a razão entre a variação da quantidade de calor. A entropia é a razão entre a variação da quantidade de calor por unidade de temperatura. Então, ó, a entropia, que é o ΔS, é igual à variação da quantidade de calor por unidade de temperatura. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o ΔS e o ΔT são proporcionais, ou seja, entropia é proporcional à variação da quantidade de calor, certo? Quantidade de calor. Pessoal, em outras palavras, o que isso quer dizer? Que se um corpo ele ganha calor, esse calor é maior que zero. Então, delta aqui no final vai ser maior que zero. Então, delta aqui é maior que zero, porque ele ganhou calor. Como a entropia é proporcional ao calor, então, se o calor aumentou, a entropia vai aumentar. Então, quando o calor de um sistema aumenta, a entropia aumenta. Agora, digamos que esse sistema ele perde calor. Se o sistema perde calor, esse calor é negativo. Então, delta aqui é menor que zero. Como a entropia é proporcional ao calor, né, nós podemos dizer que a entropia também vai ser menor que zero. Ou seja, a variação de calor e a entropia são diretamente proporcionais. Então, se um aumenta, o outro aumenta, se um diminui, o outro diminui. Já em relação à temperatura, a entropia é inversamente proporcional à temperatura. Tá? Ok? Então, quanto mais você diminuir a temperatura, mais vai aumentar aí a entropia e vice-versa. Ok, galera? Então, essa aí foi a entropia. Um exemplo que a gente pode citar também aí é um gelo derretendo, certo? O gelo derretendo. Então, quando você derrete o gelo, aqueles cristais de gelos, eles se formam, eles se desalinham, ou seja, nós temos aí uma desordem. Se você voltar a congelar, ele não fica da mesma forma que antes, não. Ele não congela do mesmo jeito que ele era antes, vai congelar de uma forma diferente. Beleza? Ou seja, vai mudar os cristalzinhos aí dos gelos, tá? Você congelando, ele pode voltar a ser água em estado sólido, mas ele não vai ficar da mesma posição que ele era. Ou cada moléculazinha na mesma posição. Não, você vai ter uma desordem do sistema, você vai ter um processo irreversível. Ele não consegue voltar para o que era antes. Então, beleza. Então, galera, nós temos aí a entropia. Esse foi entropia, tá? Vamos entrar agora na segunda lei da termodinâmica. Certo? Então, nós sabemos que a termodinâmica é a capacidade de transformar calor em trabalho, né? Então, vou apagar esse lado aqui.
termodinâmica é a capacidade de transformar calor em trabalho. Então, nós chegamos na outra parte, na última parte do conteúdo, tá? A segunda lei da termodinâmica, ok, pessoal? Segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica. Termo, calor, temperatura, dinâmica, movimento, né, galera? Então, nós vamos ter aí o seguinte, ó. Vamos utilizar isso aqui para gerar o quê? Para gerar calor, para gerar energia, tá? Então, o que vai acontecer na segunda lei? A segunda lei, ela vai falar das máquinas térmicas. A segunda lei da termodinâmica, ela vai falar das máquinas térmicas, ok? Ou seja, temos aí o surgimento a partir da Revolução Industrial, né? Então, galera, nas máquinas térmicas, nós vamos ter o seguinte, elas têm uma função principal. Elas têm que gerar um trabalho para substituir o homem. Então, essa é a principal função, gerar trabalho para quê? Para substituir o homem. Então, é a capacidade de você transformar calor em trabalho. Então, a máquina vai ter que fazer isso. Você não vai usar uma máquina como trabalho. Não tem como. Aí seria muita idiotice. Então, você tem que gerar uma máquina para ela fazer um trabalho e substituir a ação humana. Moral da história. Essa máquina, ela nunca possui rendimento de 100%. Então, a máquina não possui rendimento de 100%. Então, não possui rendimento de 100%. Então, uma das características aí é que essa máquina ela não possui rendimento de 100%. Ela não consegue ter o rendimento de 100%. A gente vai ver que a máquina com o maior rendimento possível são os refrigeradores, que é a máquina de carro, tá? Então, ver um pouquinho mais na frente. Por exemplo, o carro, o veículo. O carro é uma das maiores criações que o homem já fez. E ele só consegue aproveitar, claro, um carro sem ser híbrido. Ele só aproveita 22% de toda a energia da queima do combustível. A maior parte, 78%, é para poluir o meio ambiente. Se você colocar aí a quantidade de carros que existe no ambiente, no mundo, né? Veja aí o quanto de poluição os caras estão fazendo, tá? Ok? Galera, então nós entendemos o seguinte, ó. Lá na máquina térmica, ela opera sobre temperaturas de duas fontes. Então, a máquina térmica, ela vai operar com certa temperatura. Ela vai operar com certa temperatura, tá? E essa temperatura, ela vai estar ligada a duas fontes térmicas. Ela vai estar ligada a uma fonte quente, ao qual nós vamos chamar de Q1. Certo? Então, ela vai estar ligada a uma fonte quente, ao qual nós vamos chamar de Q1, e ela vai estar ligada a uma fonte fria, que nós vamos chamar de Q2. É claro que o assunto é termodinâmica. Então, esse calor ele está ligado a uma temperatura. Portanto, se eu tenho o Q1, a quantidade de calor da fonte quente, portanto, eu terei um T1. Lembrando que a temperatura, galera, tem que estar na escala Kelvin, viu? Obrigatoriamente aqui a temperatura tem que estar na escala Kelvin. Então, se eu tenho aí uma temperatura T1, quem é essa temperatura? É a temperatura da fonte quente. E se eu tenho uma fonte fria, aqui é Q2, galera. Se eu tenho uma fonte fria Q2, então eu vou ter uma temperatura T2. Ou seja, quem é a temperatura T2?
Temperatura T2 é a temperatura da fonte fria. Moral da história, você não pode esquecer isso. Toda máquina térmica, ela trabalha sobre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, ou seja, ela trabalha sobre a temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria. Então, isso aí é fundamental nas máquinas térmicas. Sempre nós vamos ter essa configuração entre elas, tá, pessoal? Então, essa configuração aí, ela é fundamental. Como eu disse para vocês, toda máquina, ela tem um rendimento. Então, ela tem um rendimento. O quanto ela aproveita de energia quando ela recebe. Então, ela recebe uma quantidade de energia e essa energia, ela vai ter que aproveitar. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, uma parte, claro, né, que outra parte é desperdiçada. Nós vamos ter o seguinte, ó, aqui seria a fonte quente, ó, essa parte de cima seria a fonte quente. Então, nós temos aqui a fonte quente, né, fonte quente. Essa fonte quente, ela é o calor Q1. E aqui nós temos a temperatura T1. Então, T1 é a temperatura da fonte quente. Aí, ela fornece calor para a máquina. E aí, o que essa máquina vai fazer? Vai pegar parte dessa energia, vai transformar em trabalho. Ele vai pegar essa energia, vai transformar em um trabalho, tá? E outra parte é desperdiçado na forma de lixo tóxico. Então, de lixo, né? Então, essa outra parte vai ser o Q2, que é justamente o que nós chamamos de fonte fria. Então, essa seria a fonte fria. Que vai ter uma temperatura T2. Beleza? Caramba, eu estou só colocando aqui um, mas é o 2, tá, galera? Então, ela vai receber energia, parte vai transformar em trabalho e a outra parte ela vai converter o quê? Ela vai converter essa parte em energia para o ambiente, ok, galera? Então, tá aí, galera. Ela vai sempre trabalhar dessa maneira aí, ok, pessoal? Então, aí seria minha máquina térmica. E aí eu vou ter o rendimento dessa máquina, né? Como é que eu faço para calcular o rendimento? Eu vou falar disso na aula que vem, para a gente não prolongar muito, senão o vídeo vai ficar muito grande para postar, tá, galera? Então, eu vou fazer o seguinte, na próxima aula aí, na aula presencial, na aula do Google Meet, eu faço esse comentário para vocês aí do rendimento, né? O rendimento é uma equação bem simples. São 3 equações, mas são equações simples, certo? Eu vou só colocar a fórmula da segunda lei para a gente já adiantar para a aula que vem. Então, ó, primeiro, a máquina recebe energia, que é a energia da fonte quente. Parte dessa energia ela transforma em um trabalho mecânico, né? E a outra parte é desperdiçada na forma de lixo tóxico. Tá aí, galera. Essa é a segunda lei da termodinâmica, é a equação da segunda lei da termodinâmica. Valeu, galerinha. Foi um prazer ficar com vocês na aula de hoje. Até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Então, Q1, calor da fonte. Q1 lá, calor da fonte quente. A letrinha grega lá, que é o tal, representa o trabalho. E o Q2 representa justamente o calor da fonte fria, beleza? Valeu, tchau, tchau, gente. Tudo de bom aí para vocês.